Olá, caros irmãos e irmãs da fé. Hoje, prosseguindo com a série Idolatria segundo a Bíblia, eu, Alexandre Rogério, estarei explicando alguns aspectos, da questão da idolatria. E o aspecto que nós vamos abordar hoje é o seguinte: orar perante a imagem, ou seja, frente à imagem, porém não para a imagem, ou seja, e sim para a representação de um santo de Deus, de um servo de Deus, versus orar para a imagem, ou seja, a imagem é o destinatário final da minha oração. Por que ela é o destinatário final? Porque eu creio que aquela imagem é um Deus. E isso é idolatria. Então vamos ver a diferenciação que a própria Bíblia nos dá sobre orar perante a imagem versus orar para a imagem, que é uma diferença brutal, porque envolve o quê? Intenção. Quando você ora perante a imagem de Santo Antônio, qual é a tua intenção? Honrar um santo que em vida pregou a palavra de Deus e com isso adorar ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você ora para a imagem de Baal, para a imagem do falso Deus, você já está incutido que uma intenção de que aquela imagem é Deus e aquela imagem vai te prover bênçãos e milagres, aquelas coisas ridículas, portanto, idolatria. Vamos ver então o que a Bíblia tem a nos dizer? Esse é o vídeo, a primeira parte desse tema, viu? Depois o próximo vídeo é a parte 2 do orar perante versus orar para a imagem. Então vamos começar então. A primeira passagem que vamos refletir é Sabedoria capítulo 13, versículos 15 a 19, que diz: Em seguida preparou-lhe um nicho digno dele e o fixou à parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse que tomou esse cuidado. Ou seja, que cuidado que ele está falando aqui? Cuidado de pregar a imagem com um prego na parede. Porque se você não pregar com um prego, ela cai e espatifa. Prosseguindo. Porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Mas quando lhe implora por seus bens, ou seja, por seus casamentos, seus filhos, não se envergonha de falar o que é inanimado, e pede ajuda ao que é desprezível. Reclama a vida ao que é morto, e procura socorro no que é débil. E para uma viagem, invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho ou bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui nessa primeira passagem, nós vemos o quê? A condenação à oração idolátrica de pedir ajuda a um falso Deus que está materializado na forma de uma imagem. Por que falamos aqui que essa imagem é um falso Deus? Porque ela já é feita com a intenção de ser um Deus. Isso fica muito claro. Então a condenação aqui é com relação às imagens feitas para adoração. Ou seja, a imagem em si é consagrada ao culto da idolatria, ou seja, a imagem em si é um Deus. E você faz orações para a imagem, porque ela em si já é a divindade. E aí você pede para ela coisas como salvação, como pela saúde, pelo sei o que lá, para os mais diversos pedidos. Porque você acredita já no seu coração, antes de fazer aquela imagem, que aquela imagem é um Deus. Ou seja, intenção, lá no coração. É importante observar isso. Então, por que ele fala assim? E pede ajuda, e reclama a vida ao que é morto. Por quê? Porque aquele Deus não existe. Porque aquele Deus, que é aquela imagem, não tem vida. Agora,
Quando você reza perante a imagem de Santo Antônio, você não reza para a imagem de Santo Antônio. E sim, você reza perante a imagem de Santo Antônio, né? Sabendo que Santo Antônio está na glória. Ou seja, você reza perante a imagem de Santo Antônio para Santo Antônio que está no céu. Há uma diferença bem grande nesse sentido. E por que você reza para Santo Antônio? Porque ele pregou a palavra de Deus, né, em vida. Lembre-se de Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Vede como encerrar a carreira, ou seja, a vida, e imitai-lhes a fé. Hebreus 13, versículo 7. Lembre-se também de Hebreus capítulo 6, versículo de 11 a 12. Lembre-se também de São Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 10 também, para que veja os profetas como eles encerraram a vida e imitar-lhes a fé. São 3 passagens que estão na Bíblia de católicos e protestantes. É só as pessoas localizarem essas passagens e lerem. Entendeu? Então, você fazer memória deles, não há nenhum culto de idolatria nisso. Orar para eles, para os santos, perante as suas imagens, não há nada de errado nisso, porque você sabe que qualquer graça que vier através de Santo Antônio, que está no céu, não Santo Antônio imagem que não vai te dar milagre nenhum, mas Santo Antônio que está no céu, né? Qualquer milagre que vier vai ser através de Jesus Cristo, porque eles estão no corpo místico de Cristo, cuja cabeça é Cristo e os seus braços e mente e braços e pés é a igreja celeste no qual Santo Antônio está inserido, né? Que fique bem claro isso. Então, e Santo Antônio, quando você invoca a ajuda de Santo Antônio não é um morto, ele está vivo, porque Deus não é Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. É bem claro isso que Jesus falou lá no Evangelho. E o Santo Antônio, a quem nós oramos, não é a imagem, ele está lá no céu. Nós oramos perante a imagem, porque a imagem é uma lembrança, é um sinal visual daquele servo de Deus. Agora vamos na segunda passagem, que exemplifica o que é a oração de adoração, né? Para exemplificar o que é a oração de adoração versus a oração de veneração que damos aos santos e aos anjos também, né? São Gabriel, São Rafael, tudo mais, que nós oramos para os nossos anjos da guarda, que é uma oração de veneração diferente da oração de adoração. Vamos ver a diferença? Isaías 44, versículo 13 a 17. Nesse Isaías 44, que nós vemos aqui, vamos ver aqui, vamos localizar, né, na Bíblia. Isaías 44, versículo 13 a 17. Diz o seguinte, Isaías 44, versículo 13, né, diz: O escultor em madeira estica o cordel, traça o esquema a lápis, desbasta a imagem com cinzel, mede-a com um compasso, dá-lhe forma humana, fala um belo tipo de homem, para colocá-la numa casa. Versículo 14. Vai cortar madeira, apanha um roble e um carvalho, que tinha deixado crescer entre as árvores da floresta, que o Senhor havia plantado, e que a chuva havia feito crescer. Versículo 15. Depois faz com a madeira um fogo, e leva-o para se aquecer, queima também para cozer o pão, enfim, serve-se dela para fabricar um ídolo, diante do qual se prosterna. Ou seja, ele vai fazer o quê? Ele tem a intenção no coração dele, e ele faz o quê? Uma imagem que em si vai ser o Deus. Ou seja, do coração vem as coisas condenáveis, como diz Jesus Cristo em São Mateus capítulo 15, versículo de 10 a 13. Vocês podem conferir na sua Bíblia. Do coração. Então, do coração ele tem a intenção, ele faz a imagem que é o Deus. Versículo 16. Queima metade da madeira sobre a brasa, assa a carne, come-se assado até fartar-se. Então aquece-se e diz: como é bom sentir o calor e admirar a chama. Aí vem o versículo 17, que é a chave que fecha essa passagem, e nós vamos descobrir a questão da idolatria.
como ela se configura. Com a sobra, ou seja, a sobra da madeira, faz um Deus. Ou seja, ele já cria a imagem com a intenção vinda do seu coração de que aquela imagem de madeira seja um Deus em si. A imagem é um Deus. Por quê? Porque ele quer assim, a intenção nasceu do coração dele. O pecado da idolatria nasceu do coração dele, porque vai ser assim, né? E com a sobra faz um Deus, um ídolo, diante do qual ele se prosterna para adorá-lo. Ele se ajoelha perante a imagem Deus que ele criou, né? Com espírito de adoração. Por quê? Porque ele já criou aquela imagem para ser o seu Deus. Então, se ele criou aquela imagem já com a intenção daquela imagem ser um Deus, ele vai se prosternar em adoração. É claro, uma coisa puxa a outra, né? E orar dizendo, olha a oração que ele faz: salva-me, tu és meu Deus. Ou seja, a oração que pede salvação é digna. A gente só pede a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus. Nas orações de veneração, que fazendo a Santo Antônio, São Francisco e todos os santos que temos nos altares das nossas igrejas, a oração, vocês podem pegar qualquer santinho de qualquer santo que vocês podem ver, qualquer paróquia, vocês podem ver, lá fala, para Santo Antônio, exemplo Santo Antônio, Santo Antônio, rogai por mim a Deus, ou seja, peça por mim a Deus. O santo aí é um intercessor de oração. É igual quando nós chegamos ao nosso pai, à nossa mãe, e fala assim: reza por mim, pai, reza por mim, mãe, para eu ir bem no concurso, para eu ir bem no vestibular. Eles são intercessores de oração. O santo é intercessor de oração. Você pede a oração do santo para que ele ore a Deus, para que ele ore a Jesus Cristo por você. Você não está pedindo para o Santo Antônio te salvar, para ele te garantir a salvação. Você está pedindo para que Santo Antônio ore por você, igual você pede para qualquer irmão aqui na terra para orar por você. Entendeu? Você rogue a mim a Deus. Não é salve-me, Santo Antônio. É bem diferente as orações. Tá? E por fim, para acabar, mais um exemplo de final do que é uma oração de adoração e é um falso Deus, é Jeremias capítulo 2, versículo 26 a 27, que diz: assim como se embaraça o ladrão a ser pego em flagrante, assim também serão confundidos os homens da casa de Israel. Eles, seus chefes, seus reis, seus sacerdotes e profetas, que dizem a madeira, ou seja, a madeira o quê? A imagem do falso Deus, feita de madeira, que foi fabricada pelo escultor para ser um Deus. Ela foi fabricada com essa intenção, porque no coração do escultor tinha a intenção de fabricar um Deus de madeira, então ele fez um Deus de madeira. Então o pecado da idolatria nasceu no coração dele, de fabricar um Deus, e ele fabricou um Deus de madeira. Então, voltando ao versículo 27, de Jeremias capítulo 2, versículo 27, que diz a madeira: tu és meu pai. Ou seja, você está chamando um Deus fabricado de madeira de um título, pai, do que? Tu és meu criador, você que me inventou, você que me criou. Idolatria pura. A gente só pode dizer isso a Deus Pai, a Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. Só eles que nos criou. Porque está lá em Gênesis capítulo 1, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Quando Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus disse, você vai ver lá em Gênesis 1, Deus disse, Deus singular, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, um Deus, mais de uma pessoa. Você vê isso claramente. Deus disse, singular, façamos, primeira pessoa do plural. Ou seja, mais de uma pessoa. Um Deus, 3 pessoas. Você vê isso, a Trindade, lá no comecinho
da Bíblia já está enunciado. Ou seja, quem nos fez? A Trindade. A ela, você pode dizer, tu és meu pai. Né? Não a esse ídolo inventado em formato de imagem. Prosseguindo agora em Jeremias capítulo 2, versículo 27, na oração idolátrica. Que dizem a pedra agora? Foste tu que me geraste. A mesma coisa que eu falei da madeira. Um ídolo que foi feito de madeira, né? Uma imagem que foi feita agora de pedra, pelo escultor, que teve a intenção de fazer aquela imagem de pedra para ser cultuada como um deus. Ou seja, o pecado da idolatria nasceu do coração do escultor e se materializou naquele falso deus de pedra. Né? E aí, versículo em Jeremias 2, 27, prossegue. Voltam-me as costas, é Deus que está falando aqui. Voltam-me as costas e não semblante. E depois exclamam no dia da calamidade, ou seja, no dia da dificuldade. Salvai-nos, Senhor. Ou seja, Deus está condenando o quê? Os sincréticos. Aqueles que vão lá orar a Deus, orar a Jesus Cristo, que vão venerar os santos católicos, que em honra, em adoração a Jesus Cristo, né? Porque quando você venera os santos católicos, você está adorando a Jesus Cristo, né? Porque o que você venera nos santos católicos é o testemunho de Jesus que eles são portadores, não é eles em si mesmos. Então, você vai lá na igreja católica, ora a Jesus Cristo, ora perante a Eucaristia, que é Jesus Cristo, né? Uma vez consagrada a Eucaristia é Jesus Cristo. Você ora perante as imagens dos santos católicos e, portanto, você está venerando os santos católicos e adorando a Jesus Cristo, né? E depois você vai em templos idolátricos, em cultos idolátricos, perante imagens de falsos deuses, e faz essas orações. Tu me geraste, tu és meu pai, etc, etc. Então, caros irmãos e irmãs, esse vídeo acho que ficou muito clara a diferença de oração de veneração para oração de adoração, da oração para a imagem versus oração perante a imagem, ou seja, que não é para a imagem, mas para Deus que está no céu, no caso do crucifixo, né? E no caso para Santo Antônio que está na glória com Deus, né? Mas perante a imagem de Santo Antônio, para Santo Antônio que está no céu, e em última análise também, claro, estamos orando para Santo Antônio, estamos orando para Santo Antônio porque adoramos a Deus, porque veneramos em Santo Antônio o testemunho de Jesus, que ele é portador. Portanto, caros irmãos e irmãs em Cristo, fiquem com Deus e até a próxima.